Muito bom dia a todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais alcançado em dias. Todos sejam ricamente abençoados e que todos possam crescer cada dia um pouquinho mais. Bem, estamos iniciando um novo mês, concluindo então agora. Concluído o mês de junho, adentramos ao mês de julho. O tempo passa e nós vamos passando juntos com Ele. E até aqui o Senhor nos tem ajudado, portanto podemos dizer com convicção, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Então, meus amados irmãos, ontem nós falamos um pouquinho com o tema progresso espiritual. E o progresso espiritual, ele acontece justamente ao nós seguirmos o ensino ou os ensinos de Jesus, e também pode-se colocar no singular, o ensino de Jesus. Ele preenche todos os requisitos para a vida presente e para a vida futura, para estarmos ali. Ele nos prepara aqui, nos muda aqui, para adentrarmos a perfeição. Então nós vamos tomar aqui também Colossenses capítulo 2, uma parte, para depois entrarmos diretamente lá no outro assunto de Mateus capítulo 7. Vamos juntar Colossenses 2 e parte de Mateus capítulo 7. Ele diz assim, Paulo escrevendo: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, uma fé fundamentada para o verdadeiro crescimento, que possa suportar as tempestades que possam surgir. E repetindo o que falamos ontem, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, neles enraizados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, nós estamos aí crescendo cada dia mais. Cada dia me dirige, cada dia me protege. Cada dia sinto o seu amor por mim. Um corinho infantil que a gente cantava, Vamos cantar um pedacinho? Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto seu amor por mim. Estão vendo? Cada dia melhorando. Tem um outro corinho que diz, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Nós temos que melhorar. Faz parte da natureza do cristão. Crescer cada dia, nem que seja um pouquinho, mas retroceder, nada, Bom, e Jesus, ele também mostra para nós no Evangelho de Mateus, porque no Mateus capítulo 11 ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, quando Paulo ele escreve as suas cartas, ele
inteiramente afirma, confirma de que ele não aprendeu de nenhum seminário, que ele não aprendeu de nenhum homem, mas tudo o que ele nos ensinou, ele aprendeu de Cristo Jesus. Então ele diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi vos anunciado, eu não aprendi nem de homem, nem de um sistema algum, mas diretamente de Deus. Então, ele que vinha de um sistema religioso muito severo, muito poderoso e de qualquer forma autoritário, que quem não pertencesse àquele sistema deles não poderia chegar à vida eterna. E quando ele realmente conhece a vida, que é Cristo Jesus, então ele passa a ensinar aquilo que Cristo Jesus lhe ensinou. Na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, também nós encontramos, verso 17, que eu não aprendi e nem recebi de homem algum. Ele não teve que ir à Judéia, a Jerusalém, para aprender com os apóstolos. Ele aprendeu diretamente de Cristo. E esse ensino de Jesus que ele ensinou, nós também temos parte dele aqui na Bíblia Sagrada, todos os ensinos. Ele reafirmou, porque ele não trouxe nada de si próprio. O que ele trouxe de si mesmo, tem uma partezinha lá em 1 Coríntios 7, que ele diz: a isto aqui digo eu e não o Senhor. Isto quer dizer, não é um mandamento. Agora, em outra parte, diz: isto diz o Senhor. Estão compreendendo? Então, nós vamos encontrar que Jesus falou sobre os dois fundamentos. Está em Mateus 7, começa no verso 24. Diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, não as interpreta apenas. Porque às vezes as pessoas só interpretam como diz: Jesus não quis dizer isto. Vocês entenderam errado. Foi traduzido errado. Quer dizer, os sabichões de hoje, é como nós já falamos lá na programação passada, que não devemos nos deixar enganar, enredar com essas filosofias vãs e sutilezas humanas, conforme a tradição dos homens. Eles acham que eles sabem mais. Isso foi traduzido errado. Isso foi traduzido errado. Jesus não quis dizer isto. Paulo não quis dizer isto. Pedro não quis dizer isto. Eles quiseram dizer isto sim, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Quando ele diz: por nenhuma escritura de particular interpretação, Pedro dizendo, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. E por isso em Apocalipse 22, 18 e 19 diz: aquele que tirar será tirada a parte sua do livro da vida. E aquele que acrescentar será acrescentada as pragas. Estão contidas neste livro. Então, de qualquer forma, meus irmãos, nós estamos firmados naquilo que é verdadeiro, como o próprio Paulo diz. Naquilo que é verdadeiro, nós estamos. Então, nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você pode ler isso em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20 e 21. Bom, Jesus estava ensinando ali aquela multidão. Não sei quantas pessoas ouvirão essa pequena participação nossa aqui, de alguns minutos. Então eu vou comparar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Veja que profundidade isto, prático na vida. Jesus pegou coisas práticas da vida para
ilustrar como é a vida eterna, como você edifica, como você estará crescendo, progredindo espiritualmente. É atentando com desejo, com prazer a tudo aquilo que a Bíblia contém e deixar de lado tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Porque nem tudo que não está escrito nas Escrituras é errado, mas tem coisas que afrontam as Escrituras. Te tira desse progresso espiritual e te coloca num fundamento na areia movediça. Então, fique com a palavra, não troque por nada. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora vem o outro lado que comentamos um pouquinho de ontem. Qual que é o outro lado? A imprudência? É. A tolice? É. A falta de critério? É. A falta de examinar as Escrituras? É. Porque Jesus disse, vós dizeis que na Escritura está a vida. Então por que vocês não examinam ela? Vai lá, examine a Bíblia e vê se elas não testificam de mim. É o que nós também falamos, como Jesus falou. Examine as Escrituras, vê se nós estamos falando alguma coisa de nós mesmos ou se é tudo escriturístico, tudo de acordo com a Bíblia. Então continuemos a segunda parte. E todo aquele que ouve estas minhas palavras não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Então, Feliciano Amaral cantava, né? Já faleceu, já bem velhinho. Quem na rocha constrói, ele não vê sua casa sendo destruída. Quem na rocha que é Cristo constrói e coloca a sua fé, não vê a sua fé ser destruída, porque está fundamentada na palavra. É a igreja que não perece, é você. Todos aqueles, como diz, a única igreja que Jesus disse que o diabo não vai enganar é a própria igreja dele. Porque a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As demais estão todas enganadas pelo mundo, destruídas pelo mundo, pelo fanatismo, pela ganância, pelo dinheiro, pelo orgulho, pelo fanatismo, pela idolatria. Ah, está vendo? Mas então você deve ser um ouvinte praticante. Porque se você ouve e não coloca em prática, é como se fosse o Satanás mesmo, né? Porque o próprio Tiago diz, crês tu que existe um só Deus? Tudo bem, é maravilhoso, mas saiba de uma coisa, o diabo também crê, mas ele não as pratica. Ele coloca a sua própria ideia sobre aquilo e aquilo fica simplesmente sem fruto. Meus preciosos irmãos, isso deve ser observado, porque se não for observado, ele diz, Tiago diz no capítulo 2, verso 20, ele diz assim, deixa eu ver se é o verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, estremecem. Desta forma, então você não adianta falar só que crê, as suas obras que mostram se realmente você crê. Não que as obras vêm antes, primeiro a fé, primeiro a obediência, aí as obras acompanham. Eles estão colocando os dons à frente da palavra. Quando os dons são dados sem arrependimento de pecado, a pessoa pode estar em adultério e pregando bonito, expulsando demônios. No próprio Mateus 7, Jesus fala sobre isto. Eles vão chegar diante dele e dizer, Senhor, nós não expulsamos demônio em teu nome? Jesus pode dizer sim. Nós não fizemos maravilha? Sim. Mas são praticantes da iniquidade. Portanto, afastai-vos de mim todos aqueles que praticam iniquidade. Então, quando se tem um dom, aquela pessoa se vira um Deus. Então, não é assim como as Escrituras ensinam. Não é como Jesus, esse não é o ensino de Jesus.
O ensino de Jesus é a prática da palavra. Ouvir faz parte, mas depois que ouve e a recebe, então passa a praticar aquilo que ouviu e colocou em prática. Como um profissional, um médico, vai para a faculdade, estuda, qualquer profissão, estou citando o médico aqui, mas todas são iguais, e pega e aprende ali, mas depois não põe em prática. Se não põe em prática, que adiantou acumular conhecimento? Acumular conhecimento? Eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, veja o que Tiago diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que Jesus está dizendo? Todo aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Não é uma coisa de um homem, não, a palavra de Deus. Cristo nos trouxe com bastante luz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, se alguém se julga religioso, mas não pratica os ensinos de Jesus, ele está enganando-se a si mesmo. Meus irmãos, o nosso tempo foi embora e passamos hoje, mas Deus tenha misericórdia de vocês, de nós, e nos abençoe ricamente. Depois a gente continua amanhã.